Sejam bem-vindos a mais uma edição do Campus Online. Eu sou o Thiago Chagas, pastor da Doxa Global Church, e é um prazer ter você aqui com a gente para hoje uma mensagem especial. A gente hoje vai fazer um grande resumo daquilo que nós estamos trabalhando aqui na Carta aos Hebreus, porque logo nós temos novidades aqui no Campus Online. Então, a gente encerra hoje essa série Permanecendo em Cristo, falando um pouco sobre a superioridade da nova aliança. Então, roda a vinheta e eu encontro você já para uma conversa incrível e transformadora para a sua vida de fé. E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar a respeito da superioridade da nova aliança, que é um dos temas mais importantes da Carta aos Hebreus, né? Essa jornada que construímos tratando a superioridade de Cristo e agora falando sobre a superioridade da nova aliança. Então o texto que vamos usar é Hebreus capítulo 8, versículos 7 ao 13, que diz assim: pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles. E por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, pois todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes quanto as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Então, esse texto, ele é uma lembrança que o escritor aos Hebreus traz para aqueles ouvintes, para os destinatários dessa carta, a respeito do que Deus havia dito através do profeta Jeremias no capítulo 31 do seu livro, quando Deus, estando ainda o povo em cativeiro na Babilônia, Deus anuncia uma nova aliança que seria estabelecida com a casa de Israel. E quando nós nos lembramos a respeito das palavras de Jesus no ambiente da última ceia, você já deve ter ouvido algum sermão ou alguma exposição a esse respeito. Jesus pega o cálice e diz: esse cálice é o símbolo da nova aliança feita no meu sangue. E ele faz essa declaração na mesa da Santa Ceia, no momento da celebração da Páscoa, no momento da celebração da lembrança que os judeus mantinham a respeito da saída do Egito e do exato momento em que Deus estabelece no Sinai uma aliança com Moisés, que está representada pelas tábuas da lei que estavam guardadas dentro da Arca da Aliança. Então a gente tem aqui uma palavra muito importante que precisamos olhar no contexto da Carta aos Hebreus, que é a palavra aliança. Quando falamos de aliança, a primeira coisa que precisamos saber é que alianças, pactos, foram as formas, ou foi a forma que Deus decidiu se relacionar com o seu povo. Deus estabelece, ao longo da história da revelação bíblica,
pactos, alianças com o seu povo, e através dessas alianças ele desenvolve aspectos particulares do seu propósito. Então, isso é muito importante porque essa teologia das alianças ou dos pactos, ela é pouco falada, mas ela é de uma beleza e de uma importância singular. Por quê? Porque quando nós começamos a estudar esses pactos, essas alianças que Deus fez ao longo da história, nós vamos vendo o quanto Deus é responsável e o quanto Deus é fiel em cumprir a sua parte nas alianças que ele fez com o ser humano. Então a gente tem, ao longo da trajetória da revelação, né, das Escrituras, Deus entrando em cena e estabelecendo algumas alianças com o ser humano. E eu quero destacar algumas que eu julgo muito importante dentro do estudo da carta aos Hebreus. Quais são essas alianças? Primeiro, a aliança que Deus faz com Abraão. Segundo, a aliança que Deus faz com Moisés. Terceiro, a aliança que Deus faz com Davi. Essas três alianças, elas precisam ser consideradas quando nós vamos olhar para o estudo da nova aliança. Porque essas três alianças que eu mencionei são alianças ligadas diretamente à nação de Israel. Começando pela primeira aliança feita com Abraão, que é o pai, né, da nação de Israel, é o pai que gera Isaac, que gera Jacó. Jacó tem o seu nome mudado para Israel, e Israel, então, se torna a nação de onde vem o Messias. Qual é essa aliança? Essa aliança, ela está em Gênesis capítulo de número 15, quando Deus entra em aliança com Abraão e promete a Abraão uma descendência. Deus diz que, embora Abraão fosse já avançado em idade, fosse um homem centenário, Sara também, Deus daria a ele um descendente e através dessa descendência o Senhor abençoaria toda a terra. Ali Deus estabelece um pacto, né? Deus faz Abraão cair em profundo sono, e aí, depois de Abraão ter trazido animais, partido esses animais e feito uma espécie de um corredor ali de animais mortos, Deus então se manifesta numa coluna de fogo e ele passa por entre os animais e entra em aliança com Abraão. Deus cumpre a sua aliança com Abraão, dando a Abraão Isaac, dando a Abraão e a sua descendência a posse da terra prometida. Isso acontece 400 anos depois. Então, essa aliança abrâmica, ela é uma aliança extremamente importante para a construção do raciocínio da nova aliança que nós queremos tratar aqui daqui a pouquinho. Segunda aliança importante é a aliança feita com Moisés. Essa aliança feita com Moisés, ela acontece na saída do povo do Egito. Então, a primeira aliança que eu mencionei, a aliança feita com Abraão, ela tem um símbolo, ela tem uma marca. Qual é o símbolo? Qual é a marca? A circuncisão. Deus diz a Abraão que o símbolo de que Israel e os filhos de Abraão tinham parte na aliança com Deus seria a circuncisão. Então a circuncisão se torna a marca desta aliança. Segunda aliança, a aliança de Deus com o povo de Israel, dada no Sinai, ela tem como símbolo as tábuas da lei. É o momento em que Deus não garante apenas que existiria um povo, mas Deus garante que esse povo conheceria a sua ética, conheceria a sua vontade, que esse povo seria uma nação sacerdotal, ou seja, uma nação que não apenas estaria no mundo, mas uma nação que apontaria para outra realidade, que é a realidade do reino de Deus. Então Deus dá a lei a Moisés e ali Deus firma uma aliança com Israel. E o símbolo dessa aliança é a lei guardada em uma arca. Como é o nome da arca? A arca
da aliança. Essa arca da aliança que abrigava a lei dentro dela, as tábuas da lei dentro dela, se torna o marco da aliança de Deus com Israel. Você vai lembrar que 1 Samuel, lá no capítulo de número 4, 5 ali de 1 Samuel, tem um evento interessante, porque os filisteus, eles vêm lutar contra a nação de Israel. E de repente trazem a arca da aliança para o arraial. E quando a arca da aliança chega, os filisteus se desesperam. Eles falam, agora nós perdemos a batalha. Por quê? Porque a arca está no meio do povo. Ou seja, o símbolo da aliança de Deus com Israel estava ali. E Deus, por estar aliançado com Israel, daria vitória a Israel. Essa aliança feita no Sinai, ela é uma aliança de obras. Ela é uma aliança baseada no cumprimento da lei. Então a ideia era, vocês cumpram a lei e vocês serão abençoados através do cumprimento da lei. O que acontece? É que na trajetória, Deus percebe que o povo não cumpriria essa lei. Claro que isso já estava na economia de Deus, Deus sempre soube que isso aconteceria, mas Deus dá a lei e identifica que o povo não consegue cumpri-la, como previdentemente ele já sabia. E aí você pode perguntar, então por que Deus dá essa lei? Deus dá essa lei não com a expectativa de que o povo a cumpra, mas com a expectativa de que essa lei testemunhe o quanto esse povo precisa da graça e da misericórdia de Deus. Essa lei deveria ser, como disse Paulo, o instrumento pelo qual as pessoas conheçam o pecado. Então, traduzindo aqui para você, é como se Deus desse um código e dissesse assim, cumpra. E quando você percebe que você não consegue cumprir, é a hora que você percebe que você precisa de algo que está além da lei, além daquele código de regras. Deus está te chamando então agora para um relacionamento e para um ambiente que quem te capacita para viver a plena vontade de Deus não é você mesmo, mas o próprio Deus que te chamou. Então, dentro desse contexto, é que surge a necessidade de uma nova aliança. Que Deus anuncia para Israel essa nova aliança. Que, na verdade, é nova para eles, porque sempre foi a aliança de Deus com o seu povo. Sempre, apesar de pactos anteriores serem feitos, sempre houve no coração de Deus a disposição que é revelada na nova aliança, que não é mais uma aliança baseada nas obras da lei, mas agora uma aliança baseada na graça de Deus e no sangue sacrificial de Jesus Cristo. Se nós temos no pacto de Abraão a circuncisão como símbolo, no pacto com Moisés nós temos a arca e as tábuas da lei como símbolo, na nova aliança nós temos o sangue de Jesus como símbolo. O que muda então da nova para a antiga aliança? Deus está dizendo aqui no texto que havia então uma necessidade de uma nova aliança porque a primeira aliança não era perfeita. E Deus vê que o seu povo é culpado, ou seja, como mencionei, o seu povo não dá conta de cumprir todas as normas e regras. Então Deus anuncia que está chegando um tempo que ele não mais trará regras de fora para dentro. Mas nessa nova aliança, Deus vai escrever as leis na mente e no coração deles. Então, não será mais uma informação vinda de fora, mas será um testemunho vindo de dentro. Será uma fala, uma voz de Deus a respeito do cumprimento da sua vontade, que não está apenas em palavras escritas fora de mim, mas está em um testemunho interno proveniente do próprio Espírito de Deus ao meu espírito.
Então, essa nova aliança anunciada, que teria como marca um testemunho interno e que não seria mais alusiva a coisas externas, mas a uma voz interna, uma presença interna de Deus transformando o coração do homem, é anunciada no livro do profeta Jeremias, mas é inaugurada através da morte de Jesus na cruz. E por que ela é inaugurada na morte de Jesus na cruz? Por uma razão simples, porque é a partir da morte de Jesus e da assunção de Jesus aos céus que o Espírito Santo pode descer. E quando ele desce em Atos 2, ele se torna esse testemunho dentro dos nossos corações. É por isso que Deus diz através do profeta Ezequiel, também falando a respeito desse tempo da nova aliança, ele diz assim, que chegaria um tempo que ele trocaria o coração daqueles homens, tiraria deles o coração de pedra, colocaria neles um coração de carne, e aí ele diz assim, e eu porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Ou seja, a vida de Deus vivendo dentro de nós, gerando testemunho de Deus dentro de nós, e aí nos habilitando para nos tornar semelhantes a Ele. Por isso que quando falamos sobre antiga aliança e nova aliança, estamos falando basicamente de que na antiga aliança havia um esforço humano para cumprir regras que estavam fora, mas que não faziam sentido dentro. Na nova aliança, nós somos pelo Espírito Santo habitados. A presença de Deus não está mais na arca, no tabernáculo, ela está dentro de nós. E por essa presença, nós recebemos poder, não só para fazer milagres, não apenas para pregação do evangelho, nós recebemos poder, nós recebemos graça de Deus para cumprir a sua vontade e para obedecer os seus mandamentos. Nós não somos em nós mesmos capazes de fazer a vontade de Deus, mas quando recebemos o Espírito Santo pelas conquistas de Cristo e passamos a ser por Ele habitados, nós temos uma capacitação extraordinária do Espírito para cumprir a vontade de Deus. É isso que faz com que a nova aliança seja diferente da antiga aliança. Você vai se lembrar que quando eu mencionei 3 alianças importantes, eu falei a respeito da aliança de Abraão, a aliança de Moisés, de Davi e a nova aliança. E você pode ter pensado, acho que o pastor esqueceu da aliança de Davi. Não esqueci. Por que eu não falei e falo agora? Porque a aliança de Deus com Davi, ela é uma aliança alusiva ao reino de Israel. Deus entra em aliança com Davi e diz assim, olha, nunca te faltará um sucessor, eu darei a você uma casa. Então, essa promessa, ela desemboca em Jesus Cristo. Deus, de maneira fiel, cumpre na pessoa de Jesus a sua aliança com Davi. Jesus é um descendente de Davi. Ele é filho da tribo de Judá, por isso que o cego chamava ele, o cego Bartimeu, de filho de Davi. Mas não apenas isso, há um desdobramento escatológico sobre essa aliança. Chegará então o tempo escatológico que Deus estabelecerá novamente o trono de Davi em Jerusalém e Jesus Cristo, como legítimo descendente de Davi, se assentará no trono de Davi em Jerusalém e de lá governará as nações. Então estou falando aqui do milênio, do governo de 1000 anos de Jesus Cristo a partir de Israel. Essa aliança nova tocará e completamente se consolidará na vida dos judeus no milênio, quando todos então receberão o Espírito Santo e toda a terra se encherá do conhecimento da sua glória. Nós hoje estamos, como gentios não judeus, desfrutando dessa nova aliança
por conta do fato de que em sua misericórdia, Deus, como Paulo diz em Romanos 11, endureceu o coração dos judeus para que não recebessem a oferta da redenção em Jesus, e aí nos abriu a porta para que nós, então que não éramos povo de Deus, nos tornamos povo de Deus em Jesus, pudéssemos acessar a graça de Deus e também os benefícios da nova aliança, o mais extravagante de todos, a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Podemos desfrutar disso nesse tempo chamado período da igreja. Nós estamos agora em um tempo que os gentios, nós, estamos acessando os benefícios da nova aliança. Mas chegará um tempo que Israel será restaurado, e então toda a terra, judeus e gentios, estarão no desfrute pleno da nova e eterna aliança que Deus estabeleceu com Israel. Por isso eu termino a minha fala dizendo para você, qual é a aplicação prática disso? A aplicação prática é que nós não podemos, como igreja do Senhor, ir ressuscitar mecanismos, símbolos, métodos da antiga aliança que já foi trocada por uma nova aliança, estando nesse tempo chamado hoje. Não significa que aquilo não era verdade. Significa que aquela é uma verdade que vigorou para aquele tempo. Hoje nós estamos em uma verdade presente, a nova aliança feita no sangue de Jesus. Então eu vejo que a igreja brasileira, de alguma maneira, ela flerta muito com isso. Né? Quando ela se reveste de elementos mosaicos, quando ela ainda valoriza muito coisas do tipo arcas da aliança, miniaturas da arca, menorás, quando ela vai valorizando isso e não vai crescendo no acesso e na consciência dessa nova e viva aliança, quando ela ainda se relaciona com um Deus que vem de fora e não com um Deus presente que lhe habita e que lhe dá essa honra e esse privilégio de ser morada de Deus. Eu sempre tenho pensado sobre isso, que a grande tragédia da nossa fé se dá no fato de nós não termos consciência da presença de Deus. Se eu sei que Deus está presente em mim, eu não posso me lançar ao pecado de maneira sem consequência, de maneira inconsequente, de maneira irreverente, de maneira ausente de temor. Porque eu olho e falo, o Espírito Santo me habita. Como que eu posso, tendo a habitação do Espírito Santo em mim, se jogar numa vida de pecado, numa vida de prostituição, numa vida de promiscuidade, numa vida de corrupção, sendo que o Espírito Santo está dentro de mim? Então, compreender e aprofundar a nossa compreensão a respeito da nova aliança, a respeito desses elementos que agora não estão fora, mas estão dentro. Esse santuário que não é em um lugar, mas é nos céus. Essa casa de Deus que somos nós, isso revoluciona a nossa vida de fé e isso gera um legado prático de santidade, de devoção, de piedade e de compromisso com a vida de Cristo. Assim eu termino te encorajando, mergulhe na carta aos Hebreus, aprenda mais sobre esse assunto e que Deus te abençoe e te ajude pelo Espírito Santo a permanecer em Cristo, não voltando para os antigos pactos, mas retomando a fé e a busca, na segurança e na certeza que temos de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que Deus te abençoe e eu te vejo em um próximo encontro do nosso campus online.